Esses dias eu vi um vídeo de um suposto apóstolo do nosso país que pega uma toalhinha e joga no meio do povo. Parece um show de uma banda de rock cujo popstar joga a toalha e os fãs enlouquecidos começam a brigar para ter a toalha como uma recordação daquele seu ídolo do rock. As pessoas começaram a brigar no meio da multidão para pegar a toalha, para encostar na sua vida, para achar que alguma cura, alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida. Isso acontece por quê? Porque a autoridade da igreja é papal. Esses supostos apóstolos, supostos bispos, supostos pastores, supostos missionários, não são chamados de papa, mas a atitude deles é papal dentro da igreja. A palavra deles tem o mesmo peso da palavra de Deus e às vezes superior na prática. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Leremos os versos 1 até o verso 5. Lembrando que a nossa série de mensagens desse mês, ela é proposital em razão de um mês muito importante no qual nós celebramos um episódio fantástico da parte de Deus, cuja fonte, cujo momento acontece há 500 anos atrás, aproximadamente há 502 anos atrás, de uma forma mais oficial, mas cujos ecos, cujas ondas provenientes desse movimento vão reverberando ao longo da história, e pela consistência dessa onda, pela qualidade dessa onda, pelo valor dessa onda, continua reverberando e atuando de maneira muito poderosa para fortalecer a igreja do Senhor no tempo presente. Nós estamos falando, talvez, daquele que foi o segundo maior movimento de avivamento da parte de Deus na história, ou pelo menos na história da igreja, na história, melhor dizendo, da igreja de Jesus na nova aliança, porque a igreja de Jesus já está presente na antiga aliança por meio de um povo chamado Israel, ok? Mas a igreja de Jesus na nova aliança, talvez o segundo maior avivamento que acontece na história é aquele avivamento, é aquele movimento chamado de reforma protestante. O primeiro avivamento, claro, é a manifestação, o derramamento do Espírito, o dia de Pentecostes. Mas 15 séculos depois, nós vamos perceber uma profunda e poderosa visitação da parte de Deus na história. E esse movimento chamado de reforma protestante tem 5 grandes pilares, 5 grandes ondas na nossa linguagem aqui para a nossa série. E nós já vimos 2 dessas ondas, 2 desses pilares: somente a fé. O segundo pilar, somente a graça. E hoje nós vamos ver um terceiro pilar, uma terceira onda, que é a exclusividade da Escritura, a exclusividade da palavra de Deus, como instrumento objetivo de autoridade da parte de Deus na igreja. E para isso, nós vamos ver essa verdade no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. E eu peço que você acompanhe comigo, por favor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Bom, é sempre muito importante eu e você, na verdade todas as pessoas,
observarem e aprenderem com a história. E o que acontece na observação histórica? Nós olhamos para episódios, para fatos que acontecem no passado. Fazemos isso no tempo presente, para aprendermos com a história, para aprendermos com esses fatos no passado, no tempo presente, para que no tempo presente nos posicionemos para a construção de um futuro da maneira mais correta, da maneira mais feliz, da maneira mais sadia e mais satisfatória possível. E nos nossos dias, os ecos da reforma, essa reverberação desses 5 solas, dessas 5 expressões que sintetizam as bases de defesa do movimento que acontece há 500 anos atrás, no seio da igreja, o somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus a glória. Nós percebemos que mesmo com uma distância de 500 anos, com uma distância de pelo menos 2 idades, a idade moderna e a idade contemporânea, esse período da idade contemporânea, no qual nós chamamos de pós-modernidade, mesmo percebendo essa distância, com uma roupagem diferente, talvez com formas de se manifestar diferentes do passado, a essência de problemas, de lutas, de equívocos no seio da igreja e a partir da igreja, no contexto da sociedade, continuam sendo os mesmos. E esses ecos, essas ondas provenientes desses pilares da reforma, precisam falar de forma poderosa e contínua na igreja do tempo presente. Para isso a gente precisa entender por que um desses 5 pilares foi a exclusividade da Escritura, e como isso se aplica na realidade histórica dos nossos dias, do contexto eclesiástico, da realidade das igrejas que se dizem, inclusive, evangélicas no tempo presente. Quando nós olhamos o momento da história, da reforma protestante na história, durante 15 séculos, nós percebemos a partir do ministério terreno de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, ascensão de Jesus e derramamento do Espírito Santo da parte do Senhor Jesus sobre a igreja, nós percebemos a partir do 1º século, dessa igreja que é chamada na nova aliança de igreja primitiva, que durante 15 séculos a igreja começa a crescer com fidelidade, e o crescimento da igreja, que vai gerando visibilidade, que vai gerando conquista de espaço no ambiente público, que vai gerando conquista de influência política, que vai gerando conquista de territórios, de patrimônios, de riquezas, vai trazendo uma distorção na motivação da igreja de ser igreja, e vai distorcendo o comportamento da igreja no testemunho cristão na sociedade. É tão interessante que no ápice da pré-reforma e da reforma, nós vamos olhar para a igreja e para a história da humanidade, que é chamado de Idade Média, e associada à ideia da Idade Média como idade das sombras, como era das trevas, nós vamos perceber que a igreja de Jesus, que deveria ser sal da terra e luz do mundo, estava com a sua luz, se não completamente apagada, com um facho mínimo, com grupos específicos tentando viver em fidelidade, e cada vez ela refletia menos o compromisso com a palavra, um testemunho cristão consistente, impactante e atrativo das pessoas no cumprimento da missão cristã. É interessante que a igreja troca o poder do Espírito por um poder político. É interessante que a partir do século IV para o século V, estabelece-se a cristandade, ou seja, o poder político e o poder religioso se unem, e nenhum rei ou nenhum senhor feudal nesse período, primeiro o senhor feudal e posteriormente nenhum rei, com o avanço da Idade Média e chegada da Idade Moderna, nenhum rei teria credibilidade, força e influência, e antes disso, nenhum senhor feudal teria influência, poder no seu feudo, na sua área de atuação, no seu espaço de terra, se não tivesse a aprovação, a bênção
proveniente do sacerdote da igreja. Nós vamos perceber que no período da Idade Média, o bem mais caro do ponto de vista financeiro e patrimonial é a terra, é a ideia do feudo e proveniente a ideia das formações dos primeiros estados nacionais. E é tão interessante você perceber que, por exemplo, na Europa, 1/3 das terras da Europa pertencem à igreja, e a igreja começa a receber um título, não de sal da terra e luz do mundo, no meio do seu contexto de missão, mas a igreja começa a ser chamada de a grande senhora feudal. E nós vamos percebendo que o poder político, o poder econômico, o poder militar da igreja, haja vista todas as questões e momentos terríveis da história chamada de cruzadas, nós vamos perceber que todos esses poderes fazem com que a graça, a fé salvadora, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus e a exclusividade da exaltação a Deus passem a ser trocados. E aí, nós vamos perceber, e o que eu digo aqui é com um profundo respeito àqueles que no tempo atual e com respeito à memória de todos aqueles que são católicos apostólicos romanos, uma vez que durante 18 anos, inclusive, eu professei essa fé. Mas a partir do momento no qual eu comecei a ter a escritura diante de mim aberta, e quando eu começo a ler o texto bíblico, eu começo a perceber algumas incongruências. E é tão interessante que na história do catolicismo romano, você tem 3 fontes de autoridade na igreja, na teoria, nos documentos que formam a base normativa do catolicismo romano. Mas dessas 3 fontes de autoridade, nós percebemos que existe a prevalência de algumas em detrimento das outras. No papel, na teoria, nos documentos que normatizam o catolicismo romano, nós vamos perceber que igualmente existem 3 fontes de autoridade. A primeira fonte de autoridade é a autoridade papal, cujo Papa é um representante de Deus diante dos homens, é o representante de Deus no mundo, e ele fala com poder normativo, falando em nome de Deus. A segunda fonte de autoridade é a tradição da igreja, onde os costumes da igreja, onde as ações reiteradas, repetitivas da igreja, vão formando um tipo de influência, um tipo de atuação, que vai gerando um poder de subordinar as pessoas àquele comportamento específico, àquela tradição específica. E por fim, a Escritura, a palavra de Deus, é colocada como fonte de autoridade. É muito interessante que a autoridade papal, a tradição da igreja e a palavra de Deus são igualmente autoritativas, ou seja, têm o mesmo peso de autoridade. Na teoria, o primeiro problema que se levanta é, nós precisamos encontrar um texto bíblico, apenas um, ok? De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, que concede ao Papa ou a um homem específico, ou à tradição da igreja, o mesmo peso de autoridade que a palavra de Deus tem. Você pode procurar, você não vai encontrar nenhum. Talvez você vai dizer, espera aí, vai para Mateus capítulo 16, e durante muito tempo eu ouvi isso. Você vai ver lá o Senhor Jesus dizendo a Pedro, e eu te digo que tu és Pedro, Petros no grego, e sobre essa pedra, Petra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Para eu não impor nenhum pensamento particular ao texto, para deixar o texto dizer o que ele quer dizer, se você for para o texto em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, existe um conflito. As pessoas estão perguntando quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é um outro profeta? Jesus Cristo, quem ele é? E depois de dizerem os apóstolos o que a sociedade estava dizendo acerca de Jesus, Jesus vira para os apóstolos e pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí vem a pedra, a base fundamental sobre a qual a igreja vai ser edificada. Nós dizemos que tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido e esperado pela igreja do Senhor ao longo da história. Tu és o Filho do Deus vivo.
Nesse momento, com base nessa profissão de fé, que se torna essa base, essa pedra, Jesus diz: sobre essa pedra, sobre essa confissão, sobre essa declaração, ele usa a primeira vez a palavra igreja. Eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas se você ainda não está satisfeito, o contexto anterior e posterior mostram o que um texto quer dizer, não é verdade? Não é para isso que existe um contexto? E o texto bíblico, ele é divinamente inspirado. Cada porção do texto bíblico é divinamente estabelecida. Se você continua lendo Mateus capítulo 16, você vai ver Pedro dizendo para o Senhor Jesus, quando Jesus diz: Pedro, demais discípulos, eu vou ter que enfrentar a cruz, eu preciso ir para Jerusalém, eu vou ser martirizado. Pedro diz: nunca, Senhor, não faça isso consigo, nós não permitiremos. Olha que coisa interessante. Qual é a palavra de Jesus? É o texto na sequência, é ato contínuo. Veja o texto, é o contexto posterior. Jesus vira para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque você é para mim pedra, petra no grego, pedra de tropeço. Esse texto refuta de maneira cabal qualquer tipo de sustentação da autoridade papal a partir da pessoa e do ministério de Pedro. E ainda não tem nenhum texto bíblico que diz que Deus concede qualquer autoridade a qualquer homem em pé de igualdade à Sagrada Escritura. Portanto, quando na Reforma se levanta dizendo sola Escritura, a palavra do Papa, que durante séculos distorcia o texto bíblico, gerava confusão na tradição da igreja e pensava muito mais nos interesses humanos, carnais, egoístas, temporais, mundanos, de avanço de poder político, poder econômico, poder financeiro, etc, etc, passam a ser reivindicados pela parte fiel da igreja. A autoridade objetiva, a autoridade normativa da igreja é um documento e não uma pessoa. É um documento cujo seu autor é divino e, portanto, o seu conteúdo, sendo divino, se torna perfeito. É a palavra de Deus. Muito interessante. Quando nós pensamos na tradição da igreja ter o mesmo pé de igualdade da palavra de Deus, também não existe nenhum texto, um único sequer, que tenha a capacidade de mostrar essa autoridade da tradição no mesmo pé de igualdade da Escritura. Mas, antes de você pensar que nós estamos refutando o valor da tradição, eu quero dizer para você que a tradição é importantíssima, que a tradição é um grande instrumento que Deus usa na sua graça comum e até mesmo no sentido da graça especial para ajudar os seus filhos e filhas a entender como os irmãos na fé do passado enfrentaram problemas e os superaram com base na Escritura. Como os irmãos do passado viveram uma fé viva, vigorosa em Deus e se tornam um testemunho para nós no tempo presente. O problema é quando a tradição é idolatrada e colocada ou no pé de igualdade ou em caráter superior na prática do que a autoridade estabelecida por Deus sobre a igreja, que é a palavra. E nós percebemos isso nos nossos dias. Fora da igreja que se diz evangélica, mas que se diz cristã, a tradição tem muito mais valor, muito mais peso, muito mais influência do que a palavra de Deus, na conduta das pessoas, sobre a vida das pessoas, na vivência dos atos de culto a Deus, na vivência da fé. Mas na igreja que se diz evangélica, de igual forma. Portanto, é um absurdo colocar numa pessoa que é falível, que é pecadora, que ainda luta contra uma natureza pecaminosa, autoridade para falar em nome de Deus. E é um absurdo colocar na tradição, que é fruto da vivência da fé e de comportamentos dos homens e mulheres de Deus, o mesmo peso de autoridade. Portanto, a Reforma se levanta e diz: somente a Bíblia Sagrada, somente a palavra de Deus é um instrumento objetivo, é o valor normativo, é a autoridade estabelecida por Deus para dizer quando homens e mulheres são usados por Deus em determinado momento,
Quando que homens são líderes da parte de Deus e estão exercendo a liderança de maneira fiel? Quando que a tradição da igreja é boa, glorifica a Deus e, portanto, vai abençoar a igreja? Lideranças humanas, comportamentos na igreja, tanto a liderança da igreja quanto a tradição, precisa estar submetida à autoridade da palavra de Deus, e deve encontrar na palavra de Deus, e na palavra de Deus somente, o seu crivo de validade, o seu critério de autoridade. É interessante a gente pensar que parece que isso aconteceu no passado, mas como nós vivemos num país de formação histórica proveniente do catolicismo romano, existe essa influência. Mas não apenas isso. Como o poder seduz as pessoas e corrompe as pessoas. Vou falar uma frase para você que me assustou há 12 anos atrás. Me foi dita pela minha esposa quando ela começou os seus estudos no mestrado em ciência da religião. Me assustou, mas depois ela trouxe a explicação e eu vi os de fora da igreja clamando como pedras mensagem que deveria ser dita por aqueles que são da igreja de Jesus. Ela disse uma frase que é o seguinte, eu quero dizer para você: os evangélicos no Brasil têm alma e comportamento católico romano. Quando ela disse isso, eu falei, você vai largar esse mestrado agora, esse negócio está corrompendo a sua fé. Já parti para a defesa, falou, peraí Rafa, deixa eu explicar. Ela falou, por exemplo, nós vivemos um clericalismo velado na igreja evangélica. O que é isso? No catolicismo romano existem duas classes na devoção a Deus. Uma classe inferior, menor, que é a classe dos leigos, e uma classe superior, mais distintiva, que tem alguns acessos a Deus que a outra classe não tem, que é a classe dos sacerdotes. No evangelicalismo, e a reforma protestante trabalha isso, o sacerdócio universal dos crentes. A reforma protestante vai dizer, não existe distinção ou classes na igreja, todos são igualmente amados por Deus, todos são igualmente importantes para Deus, existem funções distintas, e aqueles que exercem o pastorado, aqueles que seriam os sacerdotes, numa visão católica, primeiro, esses que exercem a liderança na igreja, eles apenas exercem uma função vital, importantíssima, com um peso absurdo de responsabilidade, mas é apenas uma função. E se o seu trabalho, a sua vocação é exercida para a glória de Deus e por amor às pessoas, em conformidade com o que a palavra de Deus diz, se prepare para se assustar aí no seu banco, e uma evidência de que talvez a gente tenha uma alma católica romana e não perceba. O seu trabalho é tão importante, o seu trabalho é tão espiritual, o seu trabalho glorifica tanto a Deus, o seu trabalho é tão usado por Deus no exercício da missão cristã, quanto o meu enquanto pastor. Se você se assustou, e se você pensa, não concordo, sem perceber, existe uma alma católica romana em você que talvez se diga evangélico. E a gente precisa ter coragem de dizer isso. E aí a gente percebe nos nossos dias alguns fatos absurdos. Não importa o que a Bíblia diz, se o suposto apóstolo fulano de tal disse, se o bispo tal disse, se o missionário tal disse, se o pastor tal disse, se a celebridade gospel tal disse, pouco importa o que a Bíblia diz. Líderes carismáticos, performáticos, e como nós veremos agora no texto, que falam aquilo que a cobiça do coração humano quer falar, e por favor, não entenda que eu sou contrário a carisma. Pessoas que têm capacidade muito especial de comunicação, de compartilhamento, isso é fantástico, desde que seja precedido por caráter cristão. E o caráter cristão, uma das evidências é a subordinação completa da vida e da mensagem que você leva àquilo que a palavra de Deus estabelece, ok? Sola Escritura, somente a palavra, como fonte de autoridade. Mas nós percebemos nos nossos dias isso. E aí a gente chega em situações que são esdrúxulas, absurdas, e que ao invés de assustar as pessoas, muitos colocam como defesa, e aqueles que se colocam contra como invejosos. Exemplo, esses dias eu vi um vídeo de um suposto apóstolo do nosso país, que pega uma toalhinha e joga no meio do povo.
Parece um show de uma banda de rock cujo popstar joga a toalha e os fãs enlouquecidos começam a brigar para ter a toalha como uma recordação daquele seu ídolo do rock. As pessoas começaram a brigar no meio da multidão para pegar a toalha, para encostar na sua vida e para achar que alguma cura, alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida. Isso acontece por quê? Porque a autoridade da igreja é papal. Esses supostos apóstolos, supostos bispos, supostos pastores, supostos missionários, não são chamados de papa, mas a atitude deles é papal dentro da igreja. A palavra deles tem o mesmo peso da palavra de Deus e às vezes superior na prática. Só que isso não é dito de forma expressa, isso é manifestado de uma maneira muito sutil, muito ardilosa. Usando a expressão bíblica de Marcos capítulo 7, eles meticulosamente distorcem o mandamento de Deus para implementar mandamentos de homens. Pode olhar lá no texto, Marcos capítulo 7. E ao mesmo tempo a gente percebe um problema. A tradição da igreja e a palavra que é usada na igreja evangélica, se você vem de mais tempo dentro da igreja evangélica, naquilo que é o evangelicalismo brasileiro, a palavra é os costumes da igreja. E aí existem várias coisas na prática da igreja que se diz evangélica, vários costumes que em nada tem respaldo bíblico, mas o costume tem mais peso, mais valor do que o que a Bíblia diz. E as pessoas não têm coragem de romper com aquele costume, por quê? Porque o costume, na prática, consciente ou inconscientemente no coração da pessoa, o costume é a fonte de autoridade para a vivência da fé. Portanto, nós precisamos entender a necessidade dessa reverberação, desse pilar da reforma, chamado sola escritura para os nossos dias. E para isso, um dos muitos textos importantes que nos falam nesse sentido é o texto que está diante de nós. Infelizmente eu não tenho tempo, mas o contexto anterior do texto vai nos dizer para Paulo: tu porém permanece naquilo que aprendestes e do qual foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo ensina a Timóteo como um jovem cristão, e Paulo ensina a Timóteo como um jovem pastor as características singulares da palavra de Deus, que mostram o porquê a palavra de Deus, e a palavra de Deus somente, é a única mensagem, é o único instrumento objetivo de autoridade, de normatização, de controle da igreja. E é interessante nós observarmos o texto, que a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última das 13 cartas que Paulo escreve. E se você olhar o contexto posterior, Paulo vai dizer assim no versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A libação era a última parte no processo de sacrifício da oferta proveniente do perdão de Deus para o pecado, sobre a atitude daquela pessoa. Então, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Para você se situar, Paulo está na sua segunda prisão por causa da fé em Jesus Cristo. Se na primeira prisão ele teve grandes facilidades, uma liberdade muito grande, na segunda prisão ele está sozinho, com um rigor terrível sobre ele, e ele sabe que ele está na iminência de ser morto, de ser oferecido como uma oferta. A última parte da preparação da oferta, a libação, está acontecendo. Paulo sabe que ele vai partir dessa vida, que ele vai ser um mártir por amor a Jesus. E quem sabe que está para morrer, quem sabe que vai ser martirizado, e quem sabe a função apostólica que tem, não vai perder tempo naquilo que vai escrever. Vai escrever aquilo de mais importante, de mais fundamental para a vivência de uma fé consistente em Jesus Cristo. E é isso que ele está tratando nesse texto. Tanto é que ele começa o versículo 1 de 2 Timóteo 4 dizendo: conjuro-te. Conjurar significa fazer um pedido com grande apelo emocional, diante da importância, diante da seriedade, diante da gravidade do pedido que está sendo feito. Paulo não está dizendo para Timóteo: olha, eu sugiro para você, eu peço a você,
Paulo está dizendo, eu te conjuro. E ele não apenas usa a força do termo, mas ele lança a mão da pessoa do Deus Pai e do Deus Filho. Paulo conhece muito bem o terceiro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem usar o seu santo nome em vão. Paulo invoca o nome do Deus Pai, Paulo invoca o nome do Deus Filho para falar da seriedade daquilo que ele vai tratar. Ele diz, conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, mediante a sua vinda e a manifestação do seu reino. Paulo está dizendo, olha, um julgamento da parte de Deus se aproxima. Existe algo muito sério acontecendo na história da humanidade. A história da humanidade se dá como se fosse um processo judicial. Algumas decisões são tomadas e não dá para voltar atrás. Mas existe ainda uma possibilidade nesse processo para a humanidade, para se arrepender e receber um indulto, e receber absolvição, e chegar no dia da sentença final, que vai transitar em julgado, e da qual não vai caber, portanto, mais nenhum tipo de recurso ou possibilidade da pessoa ser absolvida, por entender o amor de Jesus, o poder de Jesus, o domínio de Jesus, o senhorio de Jesus, que é explicitado na palavra de Deus, ou rejeitar a pessoa de Jesus, o amor de Jesus, rejeitando aquilo que a palavra de Deus diz. Paulo está dizendo a Timóteo, existe um julgamento em curso, e diante da posição final desse julgamento, diante do qual todos os homens e mulheres, todos os seres celestiais estarão um dia, nós precisamos pensar, eu conjuro a você, eu peço de forma profunda a você, diante da manifestação de Jesus Cristo, da volta gloriosa de Jesus, e da implementação definitiva do reino de Deus, ou seja, a plenitude do reino, a junção de céus e terra por toda a eternidade. Paulo diz, eu conjuro a você fazer o que, Timóteo? Primeiro, como um cristão, e isso serve para mim e para você, aplicação às nossas vidas, como cristãos, nós precisamos fazer isso que Paulo está conjurando, e especificamente a Timóteo como um pastor, para aqueles que são pastores, vocacionados na igreja de Cristo Jesus para o ensino. Paulo diz, prega a palavra. E a primeira vez que eu li esse texto, que está no versículo 2, eu pensei, peraí, pregação, quando você ouve esse texto, pregação, o que está subtendido nas nossas mentes? Se alguém vai pregar, eu chego no púlpito e falo, irmãos, agora é o momento da pregação, da pregação, abra aí a revista Veja, abra aí o livro tal. Isso é absurdo para nós. Fica subtendido na nossa mente que a pregação já é a pregação do texto bíblico, que alguém vai ensinar a mensagem da palavra de Deus. E parece que Paulo aqui está cometendo uma redundância, uma repetição de termos ou ideias que é desnecessária. Mas não, Paulo está alertando a igreja. Paulo está usando um recurso de linguagem que é o pleonasmo, uma repetição intencional, necessária, para quê? Para nos dizer o seguinte, nem toda pregação é a pregação da palavra. E antes de você se escandalizar com isso, nós vamos entender o ardil do inimigo das nossas almas. Quando a antiga serpente de Gênesis 3, que em Apocalipse 12 é expressa no texto dizendo que a antiga serpente é Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. É interessante que a serpente, ao seduzir Adão e Eva, os nossos pais, ela não trouxe uma mensagem diferente do que a palavra de Deus para Adão e Eva. O que a serpente faz? Ela pega a mesma mensagem e distorce. Pega a mesma palavra e coloca fora do seu contexto, para induzir ao erro, dando um ar de devoção a Deus, mas na verdade você está sendo aprisionado numa terrível armadilha. O que acontece nos nossos dias? Muitos dizem, vamos abrir a palavra de Deus, e abrem o texto bíblico, mas primeiro, pegam o texto bíblico fora de contexto. Deixa eu dar um exemplo simples para você, que me vem à mente agora. Pegam textos como de Filipenses 4,13, diz, abre aí a palavra de Deus, igreja, leia comigo Filipenses 4,13,
Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode vencer, você pode prosperar, você pode enriquecer, você pode superar qualquer tipo de doença, você pode fazer qualquer ato que você quiser. Tudo você pode naquele que te fortalece. A palavra de Deus te diz isso. E o nosso coração humano, enganoso, cheio de cobiça, quer poder fazer todas as coisas, quer ser onipotente, quer ser como Deus. Só que se você ler o texto do verso 8 ao verso 14, a síntese é Paulo dizendo: olha, eu já passei por todas as coisas por causa do Evangelho de Jesus. Já passei por naufrágio, já passei por várias perseguições, já fui apedrejado e quase dado como morto, já sofri várias chibatas por causa de Cristo Jesus, já tive muito e hoje tenho pouco, aprendi a viver bem, fielmente, alegremente, contentemente em Cristo Jesus em toda e qualquer situação. Aí ele diz: por causa de Cristo Jesus e pela causa de Cristo Jesus, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Eu acho que muda anos-luz o texto, a partir do seu contexto. E o que acontece nos nossos dias? Papas dentro da igreja evangélica pegam o texto bíblico para ter um texto prova, um texto para dar autoridade à sua mensagem, lê o texto, e às vezes nem o texto lê com fidelidade, mas às vezes até lê o texto com fidelidade, mas não explica o texto com fidelidade, e não sugere aplicações do texto para a vida dos ouvintes em fidelidade. A aplicação do texto bíblico tem que estar dentro do limite que o texto bíblico estabelece para nós. E o que acontece nos nossos dias? Cada vez mais e mais nós percebemos esse tipo de comportamento no seio da igreja. Quando Paulo diz prega a palavra, é porque muitos não pregariam a palavra. Olha que coisa interessante, Paulo vai dizer algo muito parecido na mesma esteira em Romanos capítulo 10, versículo 17. O texto diz: e assim a fé, Paulo está falando da fé salvadora, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, porque nem toda pregação vai ser a palavra de Cristo. Muita pregação vai ser a pregação fruto do coração contaminado do homem, como a gente vai ver no texto daqui a pouco. Portanto, Paulo está dizendo, nem toda pregação é de fato a pregação da palavra. Paulo está dizendo, prega a palavra, insta, insista, seja fiel na pregação da palavra, quer seja oportuno, quer o ambiente seja favorável, quer a circunstância seja propícia, quer não. Mesmo em momentos de perseguição religiosa, mesmo em momentos nos quais você sofre por causa da causa do Evangelho, mesmo quando não é oportuno pregar a palavra, pregue a palavra como um cristão, e aqueles que são pastores, preguem a palavra a despeito do que vai acontecer. O texto diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige pela palavra, não pela palavra de um papa dentro da igreja, não por uma suposta tradição que precisa passar pelo crivo da mensagem da palavra de Deus. Corrige. Tem gente que ao ser corrigido vai resistir à palavra, repreende. Aqueles que se renderem, estimula na fé, exorta com toda a paciência, ou seja, longanimidade, e com toda a doutrina, com consistência de conhecimento bíblico, com amor à palavra de Deus, com subordinação fiel ao conteúdo que a palavra de Deus diz, com doutrina. Nos nossos dias, muitos não querem mais doutrina. A gente percebe um problema nas igrejas. Não necessariamente uma igreja precisa ter uma escola bíblica dominical, por mais que seja um recurso há quase 300 anos que abençoa várias igrejas evangélicas na profusão da doutrina. Mas se não é uma escola dominical, toda igreja precisa ter uma atividade específica, onde doutrina, onde aprofundamento na palavra é dado, porque a doutrina é que traz consistência e protege o coração das pessoas das heresias, das seduções do mundo. E hoje acontece muito, as igrejas só têm cultos, e claro, na pregação da palavra, a doutrina está sendo trazida, mas precisa existir aprofundamento.
Tanto é que Jesus pregava e ensinava, mostrando que são dois momentos distintos, onde na pregação a doutrina governa a mensagem, mas onde no ensino a doutrina é ainda mais conhecida e aprofundada nas nossas vidas, no nosso coração. O que acontece hoje na maioria das igrejas que se dizem evangélicas? Só tem culto, não tem nenhuma atividade de ensino. A igreja evangélica nunca teve tanto acesso à palavra e nunca conheceu tão pouco ou quase nada doutrina. Às vezes você fala algumas coisas para alguns crentes, você fala, isso está na Bíblia? Não conseguem se posicionar. E aí, qual é o contrário disso? Paulo mostra o problema do verso 2. Nem toda pregação é a pregação da palavra. Por quê? O texto diz, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã, a sadia, a correta doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Sabe o que Paulo está dizendo? Aqueles que não querem se render a uma vida de sola escritura, aquelas pessoas que se dizem de Deus, mas que na verdade não querem que a palavra seja o critério de autoridade, de normatização das suas vidas, eles não se subordinam em tudo à palavra. Quando a palavra fala do amor de Deus, quando a palavra fala da graça de Deus, quando a palavra fala da salvação em Deus, quando a palavra fala de perdão de pecados, uau, aí somente a Escritura. Eu subordino a minha vida ao que a palavra de Deus diz. Mas quando a Bíblia fala que eu preciso ser corrigido pela minha prática de pecado, quando a Bíblia diz que eu tenho que abandonar determinadas práticas, quando a Bíblia diz que eu tenho que ter coragem de tomar determinadas posições diante de posturas que são antibíblicas, aí não existe somente a Escritura, aí existe o que eu quero, ou o que um suposto guru evangélico diz, ou o que uma suposta tradição na igreja diz, mas não há só a Escritura. E essas pessoas, por causa das suas cobiças, elas não querem se entregar a mestres que, apesar das suas limitações e lutas contra os seus pecados, estão caminhando em fidelidade na pregação, no ensino da palavra de Deus. E aí, quando eles ouvem a sã doutrina coça os ouvidos. Sabe quando a gente tem coceira no corpo? Imagina, entra um bichinho no seu ouvido. Você vai coçar, e enquanto você não tirar do seu ouvido, você não sossega. Essas pessoas, elas tiram a sã doutrina do ouvido e coçam, porque a sã doutrina incomoda. Porque a sã doutrina, em alguns momentos, ela vai estimular, ela vai exortar. Mas em alguns momentos, como a gente viu no versículo 2, a palavra de Deus vai nos corrigir. A palavra de Deus vai nos confrontar. A palavra de Deus vai nos chamar para uma vida de devoção e de entrega completa a Deus. A palavra de Deus, em alguns momentos, vai repreender. A palavra de Deus, em alguns momentos, como ela mesma diz, vai ser como que erva amarga na nossa boca, um remédio amargo, como as ervas amargas eram no passado, que amarga naquele momento, mas que depois vai produzir os efeitos curativos no nosso organismo. Portanto, o que acontece? Muitas pessoas não querem se render à sã doutrina. E é interessante que o texto diz, quem se recusa a dar ouvido à verdade, de acordo com o versículo 4, e ainda bem que é a Bíblia que diz que não é o pregador, ok? Se entrega a fábulas. O que o texto está dizendo? Quem não anda e constrói a sua vida em Jesus Cristo, com base numa fé sadia, na sã doutrina, somente a Escritura, está se rendendo a histórias da carochinha, revestidas de roupagem religiosa, e vão se considerar muito espirituais, mas não pertencem a Deus, e são ignorantes do ponto de vista da verdade bíblica. Assim, como é que a gente deve se posicionar? Eu acho lindo a expressão de Paulo a Timóteo no versículo 5. Você, porém, ao contrário dessas pessoas, seja sóbrio. O ébrio, aquele que está entorpecido pela embriaguez, ele dá ouvido às fábulas. Ele não quer a sã doutrina. Ele não quer submeter a sua vida à suficiência da autoridade da palavra de Deus. Ele não quer uma igreja que é governada pela autoridade da palavra de Deus. Líderes religiosos cheios de cobiça não querem controlar suas vidas e a igreja de Cristo com base na palavra de Deus. E é interessante que o contrário do sóbrio é o ébrio. Quem que é o ébrio? É o bêbado.
Você já viu algum bêbado reconhecer, não, eu estou bêbado mesmo e eu estou fazendo mal para o meu organismo? O bêbado está sempre bem, ele nunca bebeu demais, ele sempre está dirigindo certo, ele sempre está fazendo as coisas com coordenação motora, ele acha que ele está certo. Assim como aqueles que se entregam às fábulas, assim como aqueles que não querem sola escritura, somente a autoridade da palavra de Deus sobre as suas vidas. Mas nós, porém, temos que ser sóbrios em todas as coisas, suportando as aflições, um compromisso de vida inegociável com a autoridade exclusiva da palavra de Deus, vai trazer aflições para uma liderança que quer ser fiel e para cristãos que querem ser fiéis a Deus. Faz o trabalho de um evangelista. O que é fazer o trabalho de um evangelista? O cerne da Bíblia, a mensagem central da Bíblia é o Evangelho. João 5:30 e 9, examinais as Escrituras, de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O cerne da Bíblia, o resumo central da Bíblia é a ideia do Evangelho, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a mensagem de Jesus. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Assim, o que a gente leva para casa? Como nós vamos aplicar isso? E agora, o que a gente faz com esse texto da palavra de Deus? Nesse mês, no qual nós agradecemos a Deus pelos 502 anos da Reforma Protestante, eu acho fantástico, e eu louvo a Deus pelo Ministério de Comunicação da nossa igreja, que ontem fez uma postagem nos preparando para a mensagem para o culto de hoje. Tem uma frase lá, e se você ainda não nos segue nas redes sociais, pregação não é para fazer propaganda, mas você observa lá, está dizendo mais ou menos o seguinte, a frase de Martim Lutero, um gigante na fé. Ele diz o seguinte: qualquer ensino, ainda que faça chover milagres, que não estiver em conformidade com a Escritura, deve ser completamente rejeitado por todos os homens. Ou seja, independente de milagres, independente de sinais espetaculares, a fonte de autoridade para a vida de um cristão, o critério objetivo de autoridade, de normatização na vida de um cristão, é a exclusividade da palavra de Deus. O que nós temos feito com isso? Queria que você pensasse, em primeiro lugar, aonde você cultua a Deus, a igreja a qual você pertence, vive não apenas na teoria, mas também na prática, sola escritura. A autoridade da igreja é a autoridade bíblica ou da sua tradição? A igreja valoriza e ama a tradição, sempre observando a tradição, à luz da autoridade da Bíblia ou não? A igreja ama os seus líderes, honra os seus líderes, se submete à liderança dos líderes espirituais que Deus constituiu sobre a igreja, quando e somente quando, se e somente se, enquanto eles são fiéis à palavra de Deus, esses líderes são fiéis à palavra de Deus? Ou você tem caminhado numa igreja cuja autoridade é a autoridade do pastor, ou do presbítero, do diácono, ou do suposto apóstolo, ou do bispo, ou do missionário? Ou a autoridade da igreja a qual você pertence à tradição, no mesmo pé ou acima da palavra de Deus? Segundo, na sua vida, existe sola escritura, ou seja, a Bíblia é a fonte de autoridade para todas as decisões que você toma na sua vida? Você tem a sua vida em família como autoridade à palavra de Deus, normatizando, conduzindo? Você trabalha e estuda tendo a autoridade da Bíblia determinando o que você faz, o que você não faz, por que você faz e por que você não faz? Você exerce o ministério cristão debaixo da autoridade da Bíblia? Ou seja, você tem a coragem e o compromisso de entender que existe um critério objetivo da parte de Deus, a palavra, como autoridade sobre o seu viver? Que Deus nos abençoe e que os ecos, a onda do sola escritura, governe a minha vida e governe a sua vida, como critério objetivo de autoridade na igreja de Cristo. Que essa igreja local
tenha como única fonte de autoridade, e esse é um dos valores de nossa igreja. Quando nós dizemos, no nosso segundo valor, queremos ser uma igreja bíblica, a autoridade da igreja não é do conselho, não é dos diáconos, não é dos líderes de ministérios, não é da tradição da igreja. Acima de tudo, a autoridade da igreja é da Bíblia. E essas pessoas, e esses ministérios, e essa boa tradição só vai ser respeitada e aplicada enquanto estiverem subordinados à palavra de Deus. Que Deus nos ajude nesse sentido, e que Deus nos ajude para, com verdadeira humildade, mas com compromisso inegociável, levarmos essa verdade para a igreja que se diz evangélica no Brasil, e para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.